Boa noite, meu querido e amado irmão. Nós queremos te dizer que este é o programa Missões em Revista. Eu me chamo Gilvan Leite e quero te dizer que eu tenho a satisfação de mais uma vez ter comigo na bancada hoje a minha querida e amada irmã Joelle. Boa noite, Joelle. Boa noite, Gilvan. Boa noite, queridos irmãos. Quero te lembrar, te chamar para curtir o nosso canal da Constante TV, curtir o nosso programa, compartilha, comenta aí o que você acha que vai acontecer, comenta o que você tá achando até agora da programação, dá o seu like aí e lembra que a gente tem uma playlist do nosso programa de missões e você pode acessar lá, ver a qualquer hora, tudo que você perdeu lá, pode ir lá para ver de novo. Joelle, hoje nós temos a satisfação, de termos junto aqui na nossa bancada uma missionária, Junta de Missões Nacionais, Isso essa agência mesmo. que está aqui no Amazonas, no Brasil, desenvolvendo um trabalho evangelístico, E apresenta, conversa com a nossa entrevistada de hoje aí. Nós temos aqui a Milena Cristina, nossa querida missionária, com quem nós vamos conversar hoje. E Milena, quem é você? Milena, fala um pouco pra gente sobre sua infância, sobre sua vida. Se apresenta aí. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz, muito grata ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. E vou contar um pouco aqui da minha história, da minha experiência. Eu sou da cidade de São Miguel do Guamá, lá no Pará. Sou da primeira Igreja Batista Luz do Mundo, lá em São Miguel. Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço para a minha querida igreja, que mesmo de longe se faz presente na minha vida. E eu passei a minha infância morando em um interior da cidade, chamado Urucuriteu, o interior. E lá tinham duas igrejas, a Assembleia de Deus e uma igreja católica. Boa parte da minha família ela é católica, não é evangélica. Minha mãe também ainda não é, mas a minha mãe foi a pessoa que mais me incentivou a ser uma evangélica. Então, com 5 anos, eu já ia lá para a Assembleia, passei a minha infância lá e eu gostava muito de cantar, de sempre estar envolvida ali na igreja com os irmãos. E até os meus 9 anos eu morei lá. E meu padrasto, ele é evangélico, então ele foi uma pessoa que me incentivou muito a caminhar também com Cristo, que lia a Bíblia para mim, que orava comigo. E nós mudamos para a cidade, eles casaram, nós mudamos para a cidade. E lá ficou um pouco mais difícil para mim ir para a igreja, é outro contexto, E para mim sozinha, ele é de outra denominação. Então eu fiquei um período esse período eu não frequentava tanto. Comecei a visitar a igreja que ele ia e tudo, mas não ia com tanta frequência mais para a igreja. Então, quando eu completei 13 anos de idade, eu fui estudar em uma escola e lá eu conheci alguns meninos que estudavam lá, que eram da Igreja Batista. E através deles eu fui fazer a minha primeira visita lá na igreja, eu já estava com 14 anos de idade. E eu lembro que eu cheguei, eu nunca tinha ido em uma igreja batista, e eu cheguei lá, eu entrei e eu me senti muito em casa, muito bem, eu fiquei, era tudo muito diferente, então eu fiquei olhando para a igreja e tudo me chamou muita atenção, a ordem de culto, os louvores ali. E eu comecei a visitar ali a igreja e eu fui tendo um real entendimento da palavra de Deus ali, naquele lugar. Por mais que eu passei a minha infância indo para a igreja, ouvindo a palavra, mas eu não tinha um verdadeiro relacionamento com Deus. Eu não conhecia realmente a Cristo. Então ali, através das pregações, Deus ele foi falando comigo, ele foi se revelando a mim, eu fui buscando mais ele, eu fui lendo a Bíblia, eu fui orando, eu passei a ter realmente esse relacionamento com ele. E Milena, uma coisa que a Milena falou, foi lendo a Bíblia, foi conhecendo, e é justamente esse convite que Jesus nos faz, Isso mesmo. Conhece a verdade, porque a verdade é Jesus, Então, assim, essa verdade ela começa a nos libertar, Sim. A gente tinha ali um conhecimento totalmente diferenciado, mas não conhecemos muitas das vezes Jesus. E como você disse, passou a ler, os seus olhos se abriram, Isso mesmo. E você continua aí contando pra gente aí, relatando. E eu cheguei, eu lembro que depois de uma escola bíblica, eu cheguei com o pastor e falei assim, pastor, o que eu preciso fazer para me ser aqui dessa igreja? Eu perguntei, Aí ele perguntou se eu era batizada já, eu falei que não. Ele disse que
que ia começar um estudo comigo, um estudo bíblico, que era para mim no culto à noite, que ele ia me apresentar lá para a igreja. E eu fui no culto à noite, ele me apresentou, disse que eu gostaria de congregar lá, que a partir daquele momento eu ia congregar lá. Então, ele começou a fazer um estudo bíblico comigo sobre o batismo, me explicando o que era. E algo muito interessante é que eu sempre pensava no batismo, mas eu não sabia o que era o batismo. Mas eu tinha algo comigo, que quando eu fosse me batizar, eu queria assim que fosse algo diferente, eu queria sentir algo diferente, sabe? Mas eu não sabia o que era. E aí ele foi me explicando o que era o batismo, e teve todo aquele processo. E quando eu estava com 15 anos, em julho de 2013, eu fui batizada lá na igreja. E foi o dia mais feliz assim, da minha vida, foi o dia do meu batismo. Eu fiquei muito emocionada e eu sabia realmente o que eu estava fazendo ali, né? Eu tinha convicção, eu entendia o que era o batismo. Então aquele meu desejo, ele foi realizado, de sentir algo diferente. Porque eu tinha convicção do que eu estava fazendo. E eu comecei a me envolver na igreja, eu já fui chegando antes de ser batizada, e eu comecei a trabalhar com as crianças, e eu fui me envolvendo assim já no reino de Deus. Né? E tu estava frequentando com a tua família, tu ia sozinha? Eu ia sozinha mesmo. Olha. E meu bairro, ele é bem distante lá da cidade da igreja. A igreja é no centro e o bairro é bem distante. Então, eu precisei querer realmente perseverar muito para que eu pudesse congregar ali naquele lugar. E assim, realmente Deus tocando no seu coração, né? Porque 15 anos de idade, né? Isso, geralmente é uma fase em que o jovem, pelo inimigo, o adolescente, ele quer descobrir as coisas que o mundo nos oferece, né? E você optou pela parte boa, pela melhor parte, que foi de conhecer e de caminhar com Jesus, né? Eu realmente entendi o Evangelho. Então, quanto mais eu lia, eu entendia e eu queria fazer, eu queria servir. Então, eu estava envolvida ali nas coisas, né? Porque eu realmente entendi. Então, tu passou a tua juventude toda nessa tua igreja, atuando lá. Tu atuava em algum ministério? Ministério infantil, ministério de louvor, com os jovens e tudo. Estava envolvida um pouquinho ali, então foi uma experiência muito boa, né? Também trabalhei na parte da diretoria da igreja, como secretária. Todo esse tempo eu aprendi muitas coisas ali. Que bênção! E em que momento que a gente vai descobrir mais adiante que você estudou no Radical, né? Projeto Radical? Em que momento que isso encontrou o teu caminho? Esse chamado, né? Eu fiquei até... eu me batizei em 2013, quando foi em 2017 ou 2018, nós recebemos lá na igreja um missionário, o pastor Luiz Henrique, de missões mundiais. E ele foi falar um pouco sobre missões ali, sobre o campo, e no final do culto ele chegou assim para mim e disse: "Você que é a missionária Milena? Eita. O que está faltando? O que está faltando para você ser enviada ao campo missionário?" Eita. Nossa, eu fiquei pensando assim, como que ele sabe o meu nome? Nossa, né? Como que ele sabe o meu nome? Eu lembro que eu parei e eu olhei para ele e eu disse: "Eu não consigo ir sabendo que aqui tem pessoas que ainda não se converteram a Cristo." A igreja em si sabia que você já tinha esse desejo de ser missionária? Alguém contou para ele? Eu não... Assim, depois de um tempo eu soube que ele encontrou com um antigo pastor meu numa cidade, e a esposa dele, a irmã Patrícia, ela conversou com ele e mencionou, né? Falou: "Olha, lá em São Miguel tem uma missionária lá, a Milena." E aí foi isso. Então, depois desse momento que ele falou isso, eu falei isso pra ele de novo, né? E disse que eu não me via, assim, eu não me via porque ainda faltavam pessoas lá que precisavam se converter. E aí ele pensou e disse assim: Milena, aqui tem muitas igrejas. Eu falei: tem bastante igreja aqui. Vocês fazem trabalhos aqui, vocês evangelizam, os irmãos são envolvidos? Eu disse: sim, temos PGMs, fazemos sim evangelismo. Ele disse: entendi, você sabia que tem lugares que não tem nenhuma igreja e que não tem pessoas, assim, tantas pessoas para pregarem o evangelho? E eu fiquei calada, ele foi embora, eu fui para casa, mas aquelas palavras dele ali naquela noite, sabe, ficaram no meu coração, na minha mente. E eu fui orar a Deus, porque as pessoas sempre diziam, perguntavam para mim se eu queria ser enviada para algum lugar, se eu pensava. Alguns irmãos falavam: você é minha missionária, você é missionária. Então eu sempre fui muito incentivada a isso, mas eu não me via realmente saindo de lá, porque eu amava estar lá na igreja e servindo
né, os irmãos e servindo a Deus ali naquele lugar, então eu não me via. Mas naquele dia foi diferente. E eu comecei a orar a Deus e a pedir que Deus confirmasse no meu coração, me desse paz, se Ele realmente queria me levar para algum outro lugar. Que Ele me desse essa paz que eu não sentia. E quando foi em 2019, eu participei de um projeto lá no Pará, o projeto Vocação e Ação, que é para falar sobre missões, para despertar vocacionados. Ele era promovido pela tua igreja, pela Junta de Missões? Não. É o pastor Leonel que fundou, o saudoso pastor José Leonel, que já está, né, com Cristo. E ele que fundou, e hoje a esposa dele, missionária Ana Lídia, que toma de conta lá do projeto. E o que acontecia nesse... Então, ele dura um ano, tem as turmas, não é? E acontece um treinamento lá. Tem as aulas, tem a prática também. E eu participei orando ao Senhor. Deus, me mostra no final disso aqui, né? Confirma no meu coração, me dê a paz com relação a isso. Então, eu participei, acontece um final de semana por mês. E eu participei, aprendi muitas coisas, ouvi muitos testemunhos ali. Mas quando terminou o período, eu ainda não sentia a paz que eu tanto procurava. E quando foi no ano seguinte, então foi um processo, né? Foi um processo ali, eu orando a Deus. Quando foi em 2020... começaram um trabalho, uma plantação de igreja lá no município de Garrafão do Norte, e ex-alunos do projeto foram ajudar nessa plantação. E eu soube, e amigos meus, né? E eu disse, eu quero ir ajudar lá, passar uma semana, conversei com o meu pastor, e fui para lá para ficar uma semana. Eu nunca tinha tido uma experiência fora assim, da minha igreja, igual essa que eu tive, uma plantação. E eu fui para lá, e foi lá, vivendo aquilo ali, o evangelismo, e fazendo os cultos, e conhecendo novas pessoas, e conversando. E Deus, em um dia, Ele me deu a confirmação ali do meu chamado, a paz que eu tanto precisava, foi lá. E lá da sua igreja, apenas você tomou essa decisão de ir para o campo missionário, ou outros irmãos também tiveram esse desejo? No momento, sim. Só eu que fui enviada no momento, né? Mas outros que eram de lá já são pastores, pastor Josiel, que ele foi líder, meu líder de jovens lá, de jovens, né? Ele foi líder de jovens. Hoje ele é pastor em uma outra cidade lá perto. Então, tem outras. Mas, assim, pela Junta de Missões Nacionais, hoje eu que estou aqui, né? Então, foi por meio dessa plantação de igreja que eu entendi o meu chamado. Você entendeu. E o que Deus te direcionou nessa resposta? Então... eu não tinha planejado ficar mais tempo ali. Eu fui para ficar uma semana, né? Realmente. Mas eu entendi que era para me ficar ali. Porque estava precisando também, eu senti de Deus mesmo. Eu não tinha planejado, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Então eu voltei para minha cidade, conversei com o meu pastor, conversei com a minha mãe, arrumei minhas coisas e voltei para lá. E fiquei 3 meses lá em Garrafão do Norte. Então no final de 2020 eu retornei para casa. 2021 fiquei lá. Voltei a fazer as atividades da igreja, mas eu não me encontrava mais. Parece assim que não era mais o meu lugar, eu não me via. Por mais que eu fizesse as coisas ali, eu continuei envolvida nas coisas, mas eu queria mais, eu tinha sede demais, de fazer mais, parece que não era suficiente. E eu fiquei orando a Deus. E 2021 foi um ano muito difícil. A minha mãe se separou também do meu padrasto, e foi difícil para mim. Mas eu continuei orando ali para que Deus não deixasse essa chama se apagar, que nada viesse influenciar, não é? Então eu fiquei lá durante o ano de 2021, quando foi em 2022, então... E tivemos esse período então da pandemia, né? Isso também, tudo isso. Em 2022 eu soube de uma viagem missionária que teria lá para Portel, Marajó, lá no Pará. E organizada pela Jubapa, Juventude Batista do Pará. Então, eu soube e eu fiquei muito animada, assim, nossa, eu quero ir para essa viagem, fiquei toda feliz, mas não tinha uma data certa ainda. E passou um tempo, quando foi em julho, eu acho, abriu um concurso. Eu sou formada em pedagogia também. Olha! E abriu um concurso e eu disse, nossa, eu vou fazer esse concurso, eram muitas vagas. E eu conversei com a minha mãe ficou toda empolgada ali, que era para me fazer. E ainda não tinha saído a data da viagem. Depois, fiz a minha inscrição, depois saiu a data da viagem. E deu certo. No dia que eu estaria voltando lá de Portel, seria a data da prova. Quando eu vi, eu disse, não acredito, o que vai dar certo aqui? Vixe. E aí eu olhei
E eu conversei com a minha mãe, ela disse, vai fazer a prova. Conversei com algumas pessoas, você vai ter a oportunidade de ter outras viagens, né, missionárias e participar. E eu fiquei ali e eu vou fazer a prova. Então decidi, mas no fundo eu sabia que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que Deus queria, era outro, eu queria outra coisa. Dessa viagem, né? Isso, e aí eu fiquei lá esses dias antes da viagem em conflito comigo, né? Aquele conflito. E 2 semanas antes da viagem eu lembro que eu vivi uma guerra interna mesmo. É carne e espírito, aquela luta, sabe? E eu comecei a orar a Deus, a pedir que Deus me ajudasse, me mostrasse o que era para me fazer. E eu lembro que uma manhã eu orei mesmo ao Senhor, me derramei ali e decidi que eu não ia mais fazer esse concurso. Então eu orei, esperei minha mãe chegar do trabalho para conversar com ela. Eu sabia que seria um pouco difícil, assim, porque todo pai e mãe quer ver o seu filho formado, trabalhando, concursado, né? Conseguindo suas coisas. Mas eu já sabia, assim, um pouco da reação pelo fato dela não ser evangélica, ela não ser cristã. Então, é normal para uma pessoa que não conhece, ela não tem a mesma visão que nós temos, nós vamos ter essa barreira até mesmo, pai evangélico. Exatamente. Né? A gente vê muito, né? Tipo, os próprios pais dentro da igreja, quando o filho apresenta um desejo de ir pro seminário, o pai fica... Isso poxa, mesmo. eu vou perder meu filho. Então a gente já deixa aí uma dica, um conselho para você que é pai, você que é mãe, se seu filho pensa em ir para o campo missionário, incentive, porque hoje tem muitos pais que estão chorando pelos seus filhos que estão envolvidos nas drogas, na prostituição. Então é muito bom servir a Deus, é muito bom estar no campo. Incentive seu filho, motive ele. E eu conversei com ela e ela teve alguns questionamentos, algumas perguntas, principalmente com relação ao sustento, não é? Mas eu conversei com ela e no final de tudo ela acaba me apoiando, não tem outro jeito não, mas com muita calma, conversando, esclarecendo. E eu não tinha nada, e eu decidi ir para a viagem em uma terça, a viagem seria na quinta. Eita. Eu não tinha nada, não tinha recurso, não tinha me programado. E meu pastor nem estava na igreja, ele estava em outra cidade, então eu tive que esperar ele chegar à noite para poder conversar com ele. Mas eu sabia que Deus ia prover aquilo que eu estava precisando. E eu conversei com o meu pastor, ele super me incentivou, o pastor Ailton me incentivou aí. E Deus proveu, e Deus fez muito além do que eu poderia imaginar. Glória e eu a Deus. fui nessa viagem. E continua provendo, né? Continua o Deus até que hoje. chama é o Deus que sustenta, né, Gilvan? Com toda Que certeza, bênção. né? Joelle, tá maravilhosa, né, a entrevista, Tá incrível, né? Mas a gente precisa dar um pequeno intervalo para a gente continuar a nossa conversa, mas não sai daí, não esquece de dar o seu like, compartilha com alguém para acompanhar essa conversa com a missionária Milena, para a gente conhecer muito mais do que Deus fez através da vida dela e está fazendo. É isso daí, fica aí e a gente já volta. Voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista. E tá super agradável, né, Joelle? Tá incrível, a gente vai continuar conversando com a Milena, mas antes eu te lembro de dar o seu joinha aí, compartilha com alguém pra gente continuar aproveitando essa nossa entrevista. Então, Milena, bora continuar daí de onde a gente parou, essa viagem que tu ia aí, promovida pela Jubapa, né? O que aconteceu aí nessa viagem? Então, nós fomos nessa viagem e eu lembro que à noite eu fui conversando com o pastor Marcos Chaves, que é da Junta de Missões Nacionais também. E eu compartilhei um pouco para ele do meu testemunho, da minha história, e ele falou sobre o projeto Radical Amazônia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia muita coisa assim, sobre o projeto. Então ele falou, me incentivou a participar. Essa viagem foi em setembro de 2022 e a inscrição era até janeiro do projeto. Então eu pensei assim, tá muito perto, só na minha mente, né? Tá muito perto, acho que eu não vou participar. Mas ele estava ali me incentivando. E eu lembro que eu fui olhando para aquele rio imenso, nós estávamos no barco, eu fui olhando para o rio, para as casas, e eu ia orando a Deus, eu ia falando com Deus, onde o Senhor quer me levar? E nesse período, depois que eu voltei de Guerra Fundo Norte, eu orava por isso, para que Deus me levasse a algum lugar, para que Ele me desse um povo. Eu li um livro de uma missionária chamada Kellen Gaspar,
E lá ela pedia um povo. E quando eu li esse livro, eu comecei a pedir também. Eu quero um povo para que eu possa amar, para que eu possa cuidar. Aonde o Senhor quer me levar? E eu ia olhando aquele rio, mas só que eu não fazia ideia, assim, para onde que eu vou? Quem vai me mandar, né? Para algum lugar? Como eu vou sair daqui? Mas eu ia orando, Deus me leva, eu tô aqui. Eu sempre dizia, eu estou aqui, eu estou à disposição. Né? E eu lembro que eu ia olhando para as casas, eu não sei se alguém já parou aqui nessa casa, mas se não veio alguém, eu tô aqui, eu quero ir. Envia-me. Eu tô aqui. E nós fomos para essa viagem e Deus foi falando muito ao meu coração. Depois nós retornamos para casa e eu comecei a orar pelo projeto. Senhor, me mostra se o Senhor quer me levar para esse projeto. Comecei a pesquisar algumas coisas, a saber mais a respeito. E Deus, Ele confirmou no meu coração. Eu sempre pensava muito na minha família, na minha irmã. Tenho uma irmã, completou 17 anos agora. E eu pensava muito nela. Nós estávamos em uma situação um pouco difícil pela questão da separação. E eu ficava pensando nela. Eu vou sair, ela vai ficar só aqui com a minha mãe. Mas Deus falou comigo. Deus falou ao meu coração e nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre nossa família, acima de tudo, acima de pai, acima de mãe, de irmão. E Deus me trouxe isso à memória. Então eu decidi ali e conversei com o meu pastor, nós conversamos com a nossa igreja, conversei com a minha mãe também. Ela teve alguns questionamentos, mas também no final acaba me apoiando. Conversamos com a igreja e em março de 2023 eu fui enviada ao campo missionário. E aqui estou eu, para a glória de Deus, 2024. E como é que foi, Milena, essa chegada aqui no campo missionário, né? Foi, no projeto Radical Amazônia, né? Foi. Nossa, eu estava muito feliz, assim. Às vezes... Eu penso que você continua feliz, né? Por esse sorriso maravilhoso, continua feliz. Apesar dos desafios, continuo muito feliz, né? Às vezes, assim, parece que eu tô sonhando. Então, quando eu vim, parecia um sonho. Eu entrei no avião, nossa, eu tô indo para outro lugar. E eu vinha, assim, muito emocionada, sabe? Pensando em tudo isso. Eu sou missionária, agora eu vi os vídeos, né, na igreja, a gente trabalhando nas campanhas, agora eu vou estar indo lá, eu que sou missionária. Eu é que vou fornecer esses vídeos, né? Isso mesmo. E eu cheguei muito feliz no treinamento, para fazer o treinamento, muito empolgada, muito animada, né? Parecia realmente um sonho, assim. A tua turma é de que ano? A minha turma é a turma 21, 21ª turma, de 2023, foram né? Quantos, ano passado. Quantos jovens 13 estavam? pessoas 13. Na minha turma. 13 pessoas. Todos se formaram? Todos continuaram no campo ou houve assim, alguém que desistiu? Não, teve alguém que voltou, né, para casa. Alguém que não foi, alguém que voltou. Aí como é que funciona? O que é o Projeto Radical, Milena? Explica pra gente. O Projeto Radical Amazônia, ele trabalha com plantação de igreja. E ele é dividido em três fases, três etapas. Então, quando a gente se inscreve, é para todos os jovens, né, batistas do Brasil que entende o seu chamado. Tem que ser batista. Sim, batista. Que entende o seu chamado, ele faz a sua inscrição e são 2 turmas no momento por ano que tem, que faz o treinamento. Então, eu me inscrevi, 21ª turma, me inscrevi, eram 13 alunos. E nesse primeiro período, essa primeira fase, que é a fase radical, né, nós estudamos 2 meses lá no Centro de Formação Missionária da Amazônia, que é aqui perto, próximo à comunidade do Tupé. E nós ficamos lá nesse sítio. Agora são 2 meses e por um período de 2 anos. Na minha turma era um período de 1 ano. Sou da turma de 1 ano ainda, mas agora já são 2 anos. Então fica 2 meses lá nesse treinamento, onde tem aulas, onde tem aula prática, onde a gente aprende a remar, né, lavar roupa no rio. Vai viver a vida do ribeirinho, né, aqui da nossa região. Né? Exatamente, porque são pessoas de vários lugares, então tem muita coisa que é muito diferente para outras pessoas. Para quem vem de Curitiba, por exemplo, um casal da minha turma era de Curitiba. Então eles tiveram um choque cultural muito grande, né? Um impacto muito grande. E nesse tempo lá a gente aprende tudo isso e a conviver uns com os outros, né? Então a gente fica lá, faz o treinamento, que hoje é o pastor Gleidson e a missionária Fernanda, que são os coordenadores do treinamento. E depois eles dividem essa turma em duplas, né?
meninas, né, mulheres, mulher com mulher, homem com homem, são enviados para a comunidade ou para começar uma igreja do zero. Essa comunidade, no caso, é você que escolhe ou é a coordenação? Não, é a coordenação que escolhe. E essas comunidades, elas já têm um trabalho ou às vezes, por acaso, vocês são o primeiro trabalho que vai lá? Às vezes são os primeiros missionários que chegam lá, né? Começa do zero. Então vai só o missionário morar na comunidade, vai começar todo o processo de evangelismo, conhecer as pessoas e tudo. E às vezes já tem um trabalho que é o meu caso, que hoje eu estou servindo na comunidade do Tupé e já tem um tempo lá a igreja. Aí você só está dando a continuidade, né, do trabalho que foi iniciado. Isso mesmo. Então acontece dessa forma. Aí depois que conclui esse período, nós estudamos também pela Unimissões, nós estudamos durante esse tempo. E aí depois que conclui esse tempo, a pessoa pode encerrar e entender o que não se identificou, ou se vem outro projeto, quer ir participar de outro, ou quer voltar para casa. Ela recebe o seu certificado, tem a formatura e ela retorna normalmente. Mas aí se a pessoa quer continuar, ela vai iniciar a segunda fase, que é essa que eu estou vivendo, que é o missionário em formação. Então a gente começa a cursar a teologia pelo Seminário do Sul, Seminário Batista do Sul, e tem 4 anos por aí pela frente, não é? Então a pessoa fica esse período, essa segunda fase. Aí terminou, ou ela pode sair também, né? Mesma coisa, ou ir para outro projeto, se entender de Deus, ou ela pode continuar, se ela entende que ela quer continuar a longo prazo, ela quer realmente ficar no projeto, ela vai para essa terceira fase, que é o missionário efetivo mesmo, contratado ali, né, pelas Missões Nacionais, e vai seguir ali. Então, são essas etapas. E, Milena, uma curiosidade, assim, para quem está assistindo a gente, pode querer conhecer mais, né? O que é esse projeto radical? Como é que a gente consegue saber mais, Milena? Olha, o pastor André e a missionária Germana, eles que são os coordenadores hoje do projeto. Eles são coordenadores do Projeto Amazônia. O Projeto Amazônia envolve o Radical Amazônia e o Barco Missionário também. Que durante o tempo do Novo Sorriso, seria? Que acontece também o Novo Sorriso lá, né? Legal. O barco é um meio de transporte para que o Novo Sorriso atue nas comunidades. Então, durante o ano tem o barco está fazendo atendimento nas comunidades, tem toda uma programação. E o pastor André com a Germana, a missionária Germana, eles coordenam o projeto Amazônia Geral. E hoje esse projeto Sorriso, inclusive, ele até cresceu. Ele deixou de ser projeto Sorriso da Amazônia para virar Sorriso do Brasil, né? Isso porque mesmo. hoje também tem a carreta missionária, que inclusive nesse momento está no Rio Grande do Sul, né? Com essa tragédia que nós tivemos, né? Então os nossos irmãos, inclusive o pastor André e a missionária Germana, estão lá no campo, né? Servindo aos gaúchos, né? Bênção de Deus. Então, tu tá nessa segunda fase, tu tá no teu primeiro ano lá? Sim. São 4 anos que tu disse, né? Isso, aí eu tô no primeiro período. Eu formei agora a minha fase de radical em janeiro. E aí já iniciei a segunda etapa. Então, já tô no primeiro período do seminário. Agora. E Milena, tu consegue me dizer assim, quais foram os teus principais desafios nessa adaptação, nessa tua ida pro teu trabalho mesmo lá em Tupé? Assim, eu não tive tanta dificuldade com relação à adaptação, né? Porque faz parte da minha região ainda, né? Tá no meu contexto. Mas algo que eu precisei lidar mesmo foi com questões internas, o meu emocional. Por exemplo, nesse período, como radical, ano passado, eu recebi muitas notícias de mortes de pessoas da minha cidade, da minha igreja. 11 pessoas morreram nesse período que eu vim. Então, era uma notícia atrás da outra, e lidar com aquilo, vem muitas perguntas. Poxa, pensei nos meus amigos, na minha família, e aí eu orei para Deus, Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Será que é para me voltar? E vem várias perguntas na mente, mas Deus me lembrou mais uma vez que Ele que tem o controle de todas as coisas. Então, independente se eu estiver aqui ou se eu estiver lá, não sou eu que vai impedir que algo aconteça, é Deus que está no controle. Então, isso me motivou a continuar, Ele me falou isso comigo, né? E com relação ao campo mesmo, a questão de você liderar pessoas, você conduzir um povo, que para mim assim, é um presente de Deus, mas também é um grande desafio você conduzir um povo, porque são pessoas, nós somos diferentes uns dos outros, pessoas com histórias de vida diferentes, pessoas com personalidades diferentes, e nós que estamos ali à frente, liderando o trabalho, conduzidas pelo Senhor. Então, para mim, isso, nem eu sabia que acontecia dessa forma. Então, para mim foi uma surpresa e um presente de Deus ao mesmo tempo. Então esse é um desafio, mas que é muito bom para mim. E hoje lá na comunidade do Tupé, quantas pessoas estão assim sob a sua liderança?
Então, na igreja nós somos 11 membros, contando comigo, a missionária Marlene e a missionária Jenny, que estamos lá. E tem as pessoas que estão visitando, né? Temos feito estudos, temos congregados. Sim. E esse trabalho que tu faz, ele já estava desenvolvido quando vocês foram para lá? Sim. Ano passado nós comemoramos 10 anos da igreja já. Nossa. Isso. E como que vocês desenvolvem esse trabalho atualmente? O que vocês realmente fazem lá? O que a Milena está atuando lá no Intupé? O que ela faz? Olha, nós temos os cultos lá que já aconteciam quando eu cheguei, o culto de quarta-feira, culto de oração, e o culto no domingo, de louvor e adoração. E aí nós temos programações com as crianças, que é no sábado à tarde. Quinta-feira, toda quinta-feira nós vamos para uma comunidade também, que é uma outra comunidade que Deus ele nos deu, assim, de presente também, que é a comunidade Colônia Central. Então nós vamos lá, temos feito estudos bíblicos também, culto com as pessoas de lá. E nessa comunidade já tinha trabalho? Não tinha trabalho batista. Batista não. Então Deus nos levou até lá e nós temos compartilhado do amor de Cristo ali, feito estudos, acompanhado mais de perto as pessoas. Sim. E lá no Tupé nós fazemos as visitas também, nós temos uma agenda, né? Nós nos programamos, esse dia nós vamos fazer visita. Mas sempre vai mudando, né? Nessa nova frente de trabalho ainda não tem congregação, só visita nas casas, né? Isso, lá na comunidade Colônia Central. Mas vocês fazem algum trabalho de discipulado com essas famílias que vocês já conhecem lá? Sim. Temos feito os estudos com eles. Se precisar ir para a roça com eles, se precisar ir pescar, nós vamos. Vai também. Vamos mesmo. Certo. E lá na comunidade do Tupé, essa igreja, eu trabalho com as crianças, né? E tem alguma programação especial que vocês fazem, assim, para a comunidade? Alguma coisa diferente? Nós temos feito aula de músicas também com as crianças. Ai, né? Aula legal. de violão, ukulele, que eu toco um pouco. Então, a gente já vai ali tentando para que eles possam se aproximar também mais ali da gente. A gente ter mais esse contato, esse relacionamento, assim, mais de perto com eles. E tem sido um tempo muito precioso. Creio que Deus ele tem trabalhado ali de uma forma muito grandiosa. Nós temos alguns desafios na comunidade com questão de drogas, que é muito forte, bem pesado, bem presente lá. Mas Deus ele tem nos agraciado ali, as pessoas elas nos recebem, elas ouvem, e além da comunidade, dessa parte onde tem a igreja, tem as casas do lago também, que a gente chama, que ficam na beira do rio. São os flutuantes, no caso? Seriam os flutuantes ou não? Não. São casas mesmo. Então a gente pega o bote e vai fazer essas visitas também nas casas. E tem 2 famílias que nós começamos um estudo recentemente com elas. Tem sido uma bênção. Mas elas fazem parte de alguma comunidade ou elas são, casas isoladas nos rios? Ficam perto de lá. Ficam da perto. comunidade do Tupé. Isso. Fica bem pertinho. Tá. Bem perto mesmo. Porque nós vamos ter, né, assim, eu fiz uma viagem agora recentemente com a Amazon Reach e a gente vai verificando, né? Aqui pro lado do Pará, então a gente vai vendo, né? Em certas partes tem uma casinha aqui, a outra tá isolada, né? Então, como você diz, é de se pensar, será que alguém já veio anunciar realmente aqui o Evangelho? Então, isso passa na cabeça da gente, né? Durante essas viagens, né? E Milena, eu quero voltar um pouquinho na nossa conversa, porque o Projeto Radical, né? Tem o acampamento, né? Que eu acabei conhecendo. Como que esses jovens que querem experimentar um pouco na prática, né, o que o Projeto Radical faz, pode explicar um pouco sobre o que é esse acampamento? O acampamento acontece em janeiro, inclusive, né? Estão todos já convocados aí para estarem lá no acampamento, fazer sua inscrição. As inscrições já estão abertas, já vagas limitadas, então corram lá, façam a inscrição de vocês. E lá, nós voltamos realmente, tudo que é falado lá é sobre o campo missionário, é para despertar nos jovens, nas pessoas que estão ali, o amor por missões, né? Para que eles possam amar realmente missões, para que eles sintam o desejo de estar no campo missionário, que eles saibam que é bom servir a Deus. Então, durante esse tempo, tem várias palestras, tem vários estudos, testemunhos dos missionários também. Nós participamos do projeto, nós estamos lá. Então, ter esse relacionamento com as pessoas que estão indo lá, eles ficam muito admirados, assim, e é muito bom, é muito bom. Então, é um tempo precioso, tem um momento de brincadeiras, de lazer também, não é?
mas é muito voltado para isso mesmo, para que Como Deus... é que funciona a programação lá? É tipo, pesada, tem bastante coisa, palestra, tem trilha, como é que é? Tem as palestras, tem cultos também que nós realizamos, né? Nós vamos modificando assim. E onde que acontece esse acampamento? No Centro de Formação Missionária da Amazônia. Lá no mesmo onde acontece o treinamento do os 2 primeiros anos, né? Que vocês... 2 meses. 2 meses. Isso, do projeto. Então são quantos dias de acampamento? 11 dias. Foram 11 dias. Então é uma vivência... Bem tenso, né? É, bem tenso. Pra eles experimentarem realmente, será que é isso que eu quero, né? Exatamente. Mas é muito bom você poder conhecer também novas pessoas, compartilhar histórias, poder ouvir o outro, a conviver também uns com os outros, né? Isso é muito bom, estar em comunhão com os irmãos. Até porque, como você diz, vem pessoas de vários toda a região do país, né? Isso, vem gente de todo lugar. E já tá nessa... qual a edição? Já faz quanto tempo que esse acampamento acontece? Recentemente. Esse ano foi o 2º, agora ano que vem o terceiro acampamento que vai ter. Uma bênção de Deus. Então, quem puder participar, né? Estou nesse desejo, Vamos se lá. Deus quiser, né, nossa futura missionária, né? Se Deus quiser, a chama está participando ardente. disso daí pra gente realmente ter essa experiência. Eu gosto muito desse contexto ribeirinho, eu gosto de estar mesmo dentro do mato, eu amo. Qualquer oportunidade que eu tenho de viajar, assim, eu gosto de me meter em viagem mesmo, porque é muito uma bênção mesmo poder experimentar a graça de Deus, poder compartilhar do amor de Cristo para essas pessoas. Então isso aí, né, Joel, já é uma dica para tua mãe e para o teu pai, né? Na hora que tu fores conversar com eles, já liberarem você. Já sabem, eles já sabem. Então, gente, tá muito boa a conversa, mas a gente vai dar um pequeno intervalo novamente, mas não sai daí que ainda tem muita conversa para rolar. E não esquece de curtir o nosso programa aí na playlist para assistir os programas que estão já gravados. Constante TV, uma bênção para mim você. E uma bênção para você. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões Revista. Entrevista, né, Joelle, maravilhosa com a missionária Milena, da Junta de Missões Nacionais. Então, bora continuar a nossa conversa, Vamos. né? A gente percebeu, né, Gilvan, na nossa conversa, que desde lá do começo que tu falaste, tu já tinha se mostrado lá com os teus 14, 15 anos, que tu já era uma figura de destaque na tua igreja, até porque tu falou, né, que aquele missionário já sabia o teu nome, até porque alguém já tinha falado com ele, e isso mostra que tu já tava se envolvendo, né? Então fala pra gente como a importância, né, disso, de se envolver primeiramente na sua igreja local. Nossa, a minha igreja, eu digo assim que foi a minha escola de missões, não importa onde eu vá, porque tudo começou lá. Então, eu comecei lá na minha igreja local a servir, e isso é algo muito importante, porque durante o tempo que eu estive lá, quase 10 anos na minha igreja, eu estive sendo treinada ali, né? Na prática já também. Então, a igreja, ela tem uma grande importância assim, na minha vida, né? Em todo esse processo de chamado também. Porque foi lá que eu aprendi tudo que eu estou exercitando hoje no campo missionário. Foi lá na minha igreja a trabalhar com as crianças, nos vários setores também. Então é muito importante quando a gente está envolvida em tudo ali, não se prender só em algo. Se eu trabalho com as crianças, então eu vou ficar só ali com as crianças, eu não vou me envolver. Então não é dessa forma, a gente precisa estar envolvido, conhecer como que funciona, conhecer sobre a nossa denominação também. Até porque nós não fomos chamados para ser ouvinte, né? Nós fomos chamados para ser participantes da obra, né? Isso mesmo, irmão. Então, tem uma importância muito grande, porque hoje eu vejo mais ainda, estando no campo, o quanto esse tempo que eu estive lá na minha igreja foi fundamental, assim, para me ajudar hoje, me auxiliar em como conduzir o trabalho ali ao lado das missionárias, como conduzir aquele trabalho, porque eu vivi lá na minha igreja várias situações, participei de várias coisas, e de várias programações, e de evangelismos, então eu fui aprendendo lá, até na questão da diretoria da igreja, lá eu fui vendo como que funciona, a questão estatutária também, tudo influenciou, contribuiu, por isso que eu amo, assim, falo com muita alegria da minha igreja, a Igreja Batista Luz do Mundo em São Miguel, porque eles são bênção na minha vida. Então, assim, podemos até parabenizar o pastor, né? Porque temos a certeza que
quando você foi conversar com ele, ele lhe incentivou, né, a que você realmente se lançasse no campo, né? E isso também é algo muito importante, irmão. Os pastores incentivarem também os seus liderados, porque eu tive muita parceria mesmo assim dos meus pastores. Eles sempre viam algo em mim que nem eu mesma às vezes eu via. Então eles conversavam muito comigo e até os puxões de orelha, assim, hoje eu vejo o quanto foi importante isso para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, pastor Luiz com a irmã Cristina, pastor Ailton agora com a irmã Patrícia, foram bênçãos na minha vida. Todos que eu conheci, que passaram, que de alguma forma contribuíram, conversando comigo. Nossa, são inúmeros pastores. Isso reflete também, né, a importância do próprio adolescente. A gente percebe que você era, né, 14, 15 anos você se batizou. Se você tem realmente essa vontade de servir mais a Deus, se você já foi encontrado por Cristo, a importância, né, de se envolver primeiramente na sua igreja local, porque não adianta você querer ir lá pra China pregar o evangelho se ninguém na tua igreja te conhece. Exatamente. Porque primeiramente a gente precisa ser diferença na nossa casa, na nossa igreja local. Ser bênção, né? Ser bênção aonde a gente tá e onde Deus quiser nos colocar, né? Com certeza, com certeza. Porém, Milena, a gente sabe, né, Joel, que tem todo esse incentivo, porém, o missionário, ele precisa também, o missionário, ele come, o missionário, ele veste, né? E essa parte, esse sustento, ele vem só da tua igreja que te enviou? Como é que funciona essa parte desse sustento lá no local onde tu estás? Olha, é através do PAN, que é um programa de adoção missionária. Quando a igreja tem um valor que cobre, né, o sustento do missionário no campo, onde vai custear o valor do estudo, a prebenda que o missionário recebe também para se alimentar, para comprar suas coisas ali, se manter no campo. Quando a igreja ela tem condições para mandar todo esse valor, ela cobre. Mas só que não quer dizer que esse missionário ele não pode ser adotado ainda por outras. Se tem aquele valor, mas ele ainda pode ser adotado por outras pessoas. Não, ele não vai ganhar mais por isso. Mas aí aquele que veio que não conseguiu todo o valor, aí esse que já passou ali, conseguiu um valor a mais, vai cobrir o do outro, entendeu? Então é só entrar no site, lá tem os nossos nomes lá. Qual é o site? É só procurar de Missões Nacionais lá. Procura PAN Missões Nacionais, está lá. Vai clicar e vai procurar. Por exemplo, coloca o nome do missionário e já aparece o projeto que ele é lá. Vai aparecer direitinho. E tem os valores lá, como vai ser a forma de pagamento, a data. Então é a partir de R$30 que você pode adotar um missionário. Olha aí, já fica a dica para você que de alguma forma quer se envolver em missões, não sabe como, mas você pode apoiar um missionário que está em campo. E é dessa forma que acontece a missão, né? Nem todos foram chamados para ir para um outro lugar. E os missionários de base, né? Que estão aqui, vendo sustento. Você pode participar de várias formas, orando, compartilhando, né, da palavra, indo e também ofertando. Compartilhando. Como é que quem está aí assistindo a gente, Milena, pode compartilhar o teu trabalho, pode conhecer mais o teu trabalho? É só seguir nas redes sociais, às vezes eu coloco lá, né, sobre o trabalho, coloco e você pode estar acompanhando lá. É teu nome, Milena? Isso, Milena Bittencourt. Milena Bittencourt. E Milena, me fala um negócio. Você tá na segunda fase, né? Lá do Projeto Radical. Você tá no seu primeiro ano dessa segunda fase. Ainda tem 3 anos aí pela frente. E você atualmente está lá na comunidade do Tupé. Mas isso pode mudar? Como é que são seus planos para esses 3 próximos anos? É tu que decide sair de lá? É tu que decide permanecer lá? Né, Joel? Como é que é essa dinâmica? Durante esse tempo, tudo pode acontecer. A gente pode ser, dependendo da necessidade, a gente pode ser trocado de campo, mas não somos nós que decidimos, é a coordenação que vê. Então, cada situação é analisada, é vista se é necessário haver essa mudança, eles podem trocar de campo. Então o papel do missionário é só ser obediente, nesse caso está disposto. Isso mesmo, estou aqui, mas no momento eu quero muito continuar servindo a Deus lá no Tupé,
né? Estou amando esse tempo, assim, são muitos desafios, mas eu creio que a comunidade é a resposta das minhas orações mesmo. Talvez não do jeito que eu queria, mas em tudo eu vejo o que eu orei, o que eu pedi um dia a Deus, e eu sei que é do jeito que Deus quer. E o jeito Com dele certeza. é bem melhor. Então tem sido assim um tempo muito precioso. Eu amo plantação de igreja, eu amo estar envolvida assim com as pessoas e conhecer e falar de Deus e pregar a palavra. Então isso é muito bom e ter sido um privilégio, um presente realmente de Deus assim para mim. Quero continuar, mas também tenho vontade de participar de outros projetos. Cada vez eu tô querendo mais, Senhor, eu quero ir para ali, eu quero estar em todo lugar. Mas eu gosto muito da plantação, me vejo assim, sabe, para a vida mesmo na plantação. Mas eu quero viver outras experiências também, em outras áreas. Eu admiro muito o projeto Cristolândia, Vila Minha Pátria, sabe? Que já é outro contexto, já não é com a plantação diretamente de igrejas. Mas existem projetos radicais que... Sim, que atuam lá na Cristolândia, Vila Minha Pátria. Então eu tenho esse desejo porque faz parte das experiências que eu quero viver com Deus. Eu amo a plantação. Penso futuramente, casar com um pastor, missionário, né? Estar envolvida nisso. No momento é isso, eu sei que tudo pode mudar, mas esses são os planos, assim. Eu penso, só que eu quero viver, estando solteira ainda, outras experiências com Deus. Para quem não conhece, né, Milena, você citou aí o projeto Cristolândia. O projeto Cristolândia é um projeto no qual ele é assim direcionado às pessoas que são usuárias de drogas, né? Isso. Aqui no Amazonas nós ainda não temos, né, nenhuma unidade, né, da Cristolândia. Temos inclusive junto com o nosso pastor Jorge Max, pastor Valdir Soares, a gente temos orado para que Deus assim possa nos dar o direcionamento, se assim for da vontade dele. Em breve a gente possa ter inclusive uma unidade feminina da Cristolândia, porque aqui no Amazonas nós temos Missão Vida, que é a nossa parceira masculina, temos mais um projeto específico aqui para Manaus, para o feminino nós ainda não temos. Então temos orado para que Deus no seu tempo possa abrir uma unidade dessa da Cristolândia, que é onde esse trabalho ele é muito bem feito em São Paulo, né? Ali na Cracolândia de São Paulo, né? Os nossos irmãos estão sempre lá atuando, né? Então é desejo do teu coração também, né? Sim. Se for da vontade de Deus, né? Ter Atuar nessa área. outras experiências também, né? Eu tenho orado ao Senhor para que Deus me confirme o tempo também, porque não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas no momento eu quero continuar na plantação de igreja mesmo, mas tenho orado ao Senhor aí, vamos ver o que vai, as cenas do próximo capítulo, né? Mas é uma bênção de Deus. E esperamos ter você novamente, né, Gilvão, para contar essas cenas dos próximos capítulos. E é muito bom porque esse tempo do período de radical, a pessoa ela vai ver se ela se identifica ou não. Muitos vieram e claro que é uma experiência muito boa, independente para quem fica, para quem vai. Deus ele trabalha na gente nesse tempo também. Então se a pessoa ela não se identifica ali na plantação, mas tem outros projetos, nós temos vários projetos e a pessoa pode escolher ali, né, para onde ela vai. Então tem várias opções e isso é muito bom, porque nem todo mundo foi chamado para estar mesmo na plantação de igreja, na liderança ali. Alguns foram chamados para outra área, né? Quem sabe para ir para Vila Minha Pátria, trabalhar com os refugiados, ou ir para Cristolândia. Essa Vila Minha Pátria, tu sabe dizer pra gente, explicar um pouco mais sobre esse projeto? Que a gente já falou do Cristolândia, né? E esse Vila Minha Pátria? É recente, né? O Vila Minha Pátria completou 2 anos agora. E trabalha com refugiados, já é outra área. Eles recebem as famílias. São Paulo, né? São Paulo, né? A base da Vila Minha Pátria. Ali tivemos, no caso, acho que os primeiros refugiados a serem recebidos lá foram, acho que, os afegãos, né? O pessoal do Afeganistão, que teve lá a questão da guerra, tudo. E atualmente o pessoal aí da guerra que está tendo, né, entre Israel e Palestina, então alguns refugiados foram recebidos por nossos irmãos lá e inclusive somos parceiro também. Um dos missionários de lá é adotado pela nossa igreja, porque assim, louvado seja Deus, a nossa igreja é uma igreja, como você diz, ela é uma igreja missionária.
temos a juventude que foi, mas também nós somos missionários enviando sustento para algumas pessoas que são adotadas, assim como você e alguns outros irmãos, né? E Deus tem trabalhado, porque o irmão que possa estar assistindo o programa nesse momento, como você disse, nem todos foram chamados para ir para o campo. Tem aquele missionário que ele pode ser um missionário local. Eu, no caso, tinha até, vou dizer assim, essa frustração. Recebi alguns convites, né? Inclusive nessa área da Cristolândia, assim, para ir. Mas toda vez que eu chegava com a notícia, não. Então, assim, eu ficava frustrado. Mas até que um dia desse eu ouvindo a irmã lá de São Paulo, que ela é responsável, não lembro o nome agora no momento, falando sobre isso, ela falou no missionário que fica, né? Então, eu hoje vejo assim, que Deus ele nos deu a Constante TV. Sim. Nós estamos aqui, porém nós estamos em vários cantos do mundo, através hoje da internet, né? Sim. Nós aqui estamos fazendo o papel missional, nós somos missionários, nós estamos anunciando a palavra do Senhor através da Constante TV. E apresentando o trabalho, né? Para encorajar aqueles que têm essa vontade, apresentando o trabalho de missionários que já atuam, para mostrar, né? Para conhecer um pouco mais. E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos um missionário. Com certeza. Né? Nós nos tornamos porque Jesus deu essa missão para todos os seus discípulos, todos aqueles que creram, de pregar o Evangelho. E a gente começa onde nós estamos. Então, nenhum é mais importante que o outro. Nosso pastor costuma sempre dizer que o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar, né? Isso nossos filhos, como você falou, a sua mãe não é evangélica, né? Mas através do seu testemunho, no tempo de Deus, ela será alcançada. Amém. Né? Amém. Eu louvo a Deus, porque ela pôde acompanhar toda essa trajetória de perto. Desde a minha infância e agora esse período de chamado, de confirmação. E ela vendo mesmo, acompanhando tudo e vendo Deus provendo todas as coisas. Sim. Quando foi para ir na viagem lá para Portel Marajó, Deus enviando os recursos e tudo. Então ela pôde acompanhar. E eu falei para ela, quando ela perguntou sobre como eu iria e recurso, eu disse que não era para ela se preocupar, que Deus ia prover, que Deus ia mandar, e Ele realmente mandou. Então ela viu isso de perto, ela acompanhando tudo isso. Eu sei que Deus tem suas formas de trabalhar também, né? Então, nesse tempo eu creio que Deus também está trabalhando no coração dela. Com certeza o Espírito Santo aí está preparando, né, para convencê-la. Em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo não é eu, não é você, não é Joelle que converte. Quem nos convence é o Espírito Santo, né? E Milena, eu fiquei curiosa sobre uma coisa. Porque, por exemplo, eu já viajei algumas vezes com Asas de Socorro, e antes da gente começar a missão, a gente o grupo mesmo de missionários fazia uma viagem de reconhecimento na comunidade para se apresentar, né? Não chegar lá do nada. Isso também acontece lá? Como é que é? Porque você falou que não tem trabalho, mas não chegou também, tipo, do nada. A comunidade de Colônia Central, eu ouvi falar sobre a comunidade, conheci uma moradora de lá, é bem legal essa história, como foi pra gente chegar lá. Ela estava lá no Tupé e eu fui com o pastor comprar um refrigerante lá na comunidade. Sim. E a gente estava lá, a gente estava descendo, tinha lá uma mulher com algumas crianças e a gente parou, nós nos apresentamos. E ela falou que era dessa comunidade. E a gente perguntou, mas onde fica essa comunidade? Ela falou, tem muitas famílias lá. Ela começou a conversar com a gente. E eu disse, olha, um dia a gente vai aparecer lá. Quem sabe a gente não apareça por lá. Ela falou, pode ir, está aberta lá, nós vamos estar lá esperando vocês. E quando a minha dupla de campo chegou, a Jenny, eu conversei com ela, falei sobre a comunidade. E um irmão da igreja levou a gente para conhecer as casas do lago. E ele mostrou a entrada dessa comunidade, disse, olha, a comunidade é só subir aí essa ladeira e aí vai chegar lá. Então, foi essa informação que a gente teve. Então, a gente já sabia onde era a entrada e um dia a gente marcou, vamos lá, que a gente vai chegar nessa comunidade. Nós pegamos o bote, descemos lá na entrada e a gente anda quase meia hora para chegar na comunidade. Não tem casas nesse caminho. Eu lembro que as pessoas falavam, cuidado com a onça, tem muita onça para lá. E a gente ouvia esses comentários, né?
E eu disse, vamos lá, Jenny, vamos lá conhecer essa comunidade. E nós começamos a andar lá, Senhor nos guarda, nos livra. E a gente foi, encontramos a primeira casa, chegamos aqui, Jenny, na comunidade. E nós fomos andando e quando a gente estava chegando, a primeira pessoa que nós vimos era a senhora que nós tínhamos conhecido, que eu tinha conhecido, né, lá na comunidade. E ela já gritou, oi, eu tô aqui. E aí eu reconheci que era ela. Então a gente já chegou, ela estava lá na casa de uma moradora lá da comunidade, tinha outra família no caso, né? Então a gente já chegou, conversamos, eu disse que a gente ia vir aqui e já nos apresentamos ali para as pessoas. E eles lembraram de outra missionária que passou por lá e que foi lá também visitar eles, né? Para ver também como que Deus... Ele age que depois de tanto tempo, mas eles lembram da missionária que passou lá há muitos anos atrás. Amém. Milena, estamos chegando ao final desse programa, né, Joelle? E aí nós gostaríamos que você fizesse as considerações finais e que você deixasse um recado para os jovens da nossa igreja. E aí, assim como você falou, você recebeu um convite dessa senhora para ir visitar a comunidade dela. Eu quero que você faça um convite para os jovens da nossa igreja para eles irem te visitar lá na tua comunidade. Que bênção. Bom, então eu quero deixar, já fica aí esse convite, vai ser uma grande alegria, um prazer. Aos jovens aqui da igreja Constantinópolis, nós estamos de portas abertas para quem quiser ir lá acompanhar o trabalho de perto, passar um final de semana. Nós podemos nos organizar aí, vocês conhecerem o campo mais de perto, a gente visitar outra comunidade. Então fica aí esse convite, incentivar você jovem, adolescente, a não ter medo, a viver realmente uma vida com Cristo, porque hoje, aos 26 anos, eu não me arrependo de nada. Eu vivi coisas extraordinárias e continuo vivendo ainda com Deus e não me arrependo de nada do que eu fiz. Então, de ter dedicado meu tempo ao Senhor e quero continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Então, eu encorajo vocês a fazerem isso, a olharem para Cristo mesmo, a focarem no Senhor. E não ter medo, porque vem muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos consola, Ele nos conforta. Então dedique a sua vida, aproveite enquanto você é jovem, enquanto você está aí com força, com vigor, com saúde, e dedique o seu tempo ao Senhor, porque a vida passa muito rápido e a gente precisa aproveitar da melhor forma possível. E com certeza a melhor forma é servindo a Cristo. Amém. Joelle, encerra o programa, Joelle, pra gente. Meus irmãos, foi muito bom ter vocês até aqui. Muito obrigada aos que acompanharam a nossa entrevista. Que vocês possam ter sido realmente abençoados por Deus, porque com certeza eu posso falar por nós dois que nós fomos. Então não esquece de dar o seu joinha e muito obrigada. Amém. Até o próximo programa Constante TV. Uma bênção para você. Amém.